Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Boneca Russa, porque eu já tive a oportunidade de assistir a todos os episódios da segunda temporada e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a segunda temporada sem spoilers. Também vou trazer um resumo, porque faz tanto tempo da primeira temporada, e também responder, né, será que precisava dessa segunda? Porque foi um sentimento que muitos ficaram ali quando terminou a primeira. Enfim, tudo vai ser respondido nesse vídeo e obviamente quando tivermos aí a estreia eu vou trazer o vídeo com spoilers pra gente discutir abertamente de todos os arcos aí da série. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, vamos começar ali pelo resumo, né, pra gente se situar e entender em que momento que a gente tá na segunda temporada. Lá na primeira a gente acompanhou a história em paralelo da Nadia e do Alan, em que ambos morriam e reviviam o mesmo dia, até certo momento em que eles acabam se encontrando e têm uma experiência de morte junto ali, e a partir disso eles passam a se encontrar mais pra tentar entender juntos o que tá acontecendo. E pra gente entender toda a temática da primeira temporada, é importante relembrar quais são as problemáticas desses personagens pra chegar na conclusão. A Nadia, ela tinha muitos problemas com a mãe dela no passado, muito da forma que ela vivia a vida era por sentir certa culpa que ela tinha ocasionado a morte da mãe. A mãe dela tinha esquizofrenia, então ela teve uma infância muito difícil e ela se culpava porque ela achava que ela tinha tomado a decisão de morar com a Ruth, sendo que no final das contas a assistente social mesmo que tinha direcionado ela. Então ela tenta entender todo esse sentimento que ela tinha pela mãe e pelo que ela viveu na infância. E a Nadia, ela ficava revivendo o aniversário de 36 anos dela, que era bem a idade em que a mãe dela tinha morrido. E já o Alan, ele era um cara muito metódico e ele tava sendo traído pela namorada, e era uma namorada de longa data, e ele ia pedir essa namorada em casamento, então Alan ficava revivendo esse dia do término. E ambos são pessoas individualistas dentro das suas características e eles precisam se ajudar para sobreviver a um certo dia e, lógico, superar todas essas questões e fazer com que eles sigam em frente nas suas vidas. A Nadia, ela tinha uma vida bem autodestrutiva e o Alan chegou a ponto de tirar a própria vida. E aí, quando eles finalmente entendem isso, eles acabam parando em timelines diferentes e eles precisam ajudar um ao outro nas suas versões que estão bem machucadas. E a série, de uma forma geral, né, chega na sua finalização falando que a vida ela é uma caixinha de várias timelines e que todas essas versões compõem quem você é. E, de uma forma geral, né, a série fala sobre enfrentar seus traumas e ser a melhor versão de si mesmo dentro de várias que existem. E aí a gente chega no final daquela festa que tem na rua, né? E aí eles explicam na segunda temporada o que realmente significa aquilo. E aí a gente chega, né, na segunda temporada entendendo melhor sobre a situação deles. Mas aqui a gente vê 4 anos depois, ou seja, a gente tá perto do aniversário de 40 anos da Nadia. E é uma temporada que continua discutindo sobre o existencialismo das pessoas. E aí nessa segunda temporada, a Nadia e o Alan, eles se aprofundam nos seus passados, retornando no tempo. E no começo, eles experimentam isso como uma aventura intergeracional em constante expansão. Só que eles descobrem que essa experiência, na realidade, é mais do que eles imaginavam e juntos eles precisam descobrir uma saída. E aí leva a gente, né, pra questão, será que precisava de uma segunda temporada? Eu preciso dizer pra vocês que eu gostei muito, tá, do que eu vi, já vou adiantar, porque nessa segunda temporada, apesar de você estar situado inicialmente nos quase 40 anos aí da Nadia, é uma temporada que olha pra trás, então ela facilmente funcionaria talvez algo como antes da primeira temporada, apesar de trabalhar com elementos que são apresentados na primeira temporada. E um aspecto que é muito importante, que eu não cheguei a falar no meu resumo, que vai ser muito importante aqui nessa segunda temporada, é toda a questão do ouro, da herança da Nadia. Não sei se vocês lembram, né? Ela falou que a mãe dela gastou aquelas moedas de ouro, que era o dinheiro da faculdade dela. E isso vai ter uma tremenda importância aqui para essa temporada. Então, eu gostei muito como eles trouxeram esses elementos, fizeram um entendimento maior sobre essa história e exploraram mais sobre o Alan também, trazendo um background pro personagem. Porque ele vivia muito ali na situação com a namorada
temporada, mas a gente não sabia ao certo as origens, quem que era o Alan, e aqui é explorado um pouquinho mais. Dito isso, eu gosto da segunda temporada, acho que foi interessante como eles exploraram, mas eu tenho algumas ressalvas com o final. E aí, mais perto do final do vídeo, eu vou explicar o porquê, obviamente sem spoilers. Uma coisa que eu gostei muito que eles trabalharam aqui foi esse background dos personagens. Então, todos os personagens que estavam na primeira temporada, eles retornam aqui e são de extrema importância, principalmente a Ruth, que veio como esse papel de mãe para Nadia, desde quando a mãe biológica dela teve as problemáticas da questão ali da assistente social, que eu falei no início. Então, a gente também sabe mais sobre a história dela, o passado dela e também todas as pessoas que são importantes na vida da Nadia. Então, as amigas dela estão ali, tem um papel bem importante e é interessante também todo o contexto que é inserido nessas histórias do background. Tem um contexto muito importante, político, que faz todo sentido com que a série acabe abordando, principalmente tendo em vista das nuances que a primeira temporada já trouxe. Então, essa segunda temporada é uma temporada que explora mais questões que já estavam ali na primeira. E aí, no background da Nadia, tem uma exploração maior sobre a relação dela com a mãe. Isso é um aspecto que eu tenho sentimentos flutuantes, vou falar dessa forma, porque foi muito explorado lá na primeira temporada, mas aqui eu acho que ela tem um entendimento maior sobre quem ela é, sobre a origem dela, sobre a mãe dela, e já o Alan é algo um pouco mais inventado. E aí é quando começam um pouquinho as minhas problemáticas com o final, porque quando vai explorar mais sobre a personalidade dele, acaba ficando um pouquinho corrido. Então eu senti que o Alan, ele facilmente era um personagem que não precisava ter voltado nessa segunda temporada, apesar de ter um background que é interessante, é uma história super válida, mas como ele é essa complementação da Nadia, faz sentido com que ele esteja, mas essa história conseguiria ser focada 100% na Nadia se eles quisessem. Sobre a Nadia, eu acho muito válido como que eles trabalham o background dela. Entretanto, tem alguns aspectos que eu senti que já tinham sido trabalhados na primeira e que retornam aqui também. Obviamente, né, quando a gente pensa na primeira temporada, apesar deles falarem muito sobre o egoísmo dos personagens, mesmo que eles melhorem, ainda assim é uma característica que faz parte deles. Então, faz sentido, mas ainda assim é um negócio que retorna aqui e que me levantou alguns questionamentos. E aí, no meu vídeo com spoilers, eu consigo explicar um pouquinho mais quais são as minhas ressalvas aqui. E com relação à viagem no tempo, eu acho muito interessante como eles fazem aqui tudo e também como eles trabalham o conceito de viagem no tempo. Depois que eu assisti e olhei um pouco de fora, principalmente porque eu reassisti a primeira temporada para trazer esse vídeo e para ter os detalhes bem frescos, eu vejo que Boneca Russa, de uma forma geral, é uma série que ela trabalha muitos conceitos que são complicados de primeiro momento, que você vai citando ali ao longo dos diálogos. Inclusive, o primeiro episódio da segunda temporada, ele é um episódio que vai dando um certo nó na sua cabeça, mas você vai compreendendo, obviamente, ao longo da temporada. Mas ainda assim, eu sinto que os conceitos que são trabalhados, eles são supérfluos, porque a série ela fala muito mais sobre o existencialismo do que sobre os conceitos. Eles estão ali de background para serem utilizados, mas aqui nessa temporada, como na primeira fala sobre ser a melhor versão de si mesmo, aqui já fala sobre a gente entender quem a gente é e seguir em frente com a nossa vida. Como eu falei, né, é uma temporada que fala muito sobre a origem, sobre quem nós somos, e eu gosto muito de como as discussões são feitas entre os personagens. Tem momentos de doideira assim, eu acho que essa segunda temporada ainda tem um ganho técnico maravilhoso. Tem uma cena, né, que tá até no trailer ali, que eles caem num buraco e tudo mais. É muito interessante como eles trabalham as coisas aqui e como eles mostraram Nova York. Então, até uma dica que eu falo, né, apesar dos conceitos serem muito interessantes, serem bem complementares à história, eles acabam conseguindo ficar em background. É muito mais sobre a discussão que a série se propõe do que sobre os conceitos. E sem falar do humor da série, eu gosto muito, ainda mais tendo envolvimento aí da própria Natasha e também da Amy Poehler, que eu sou fanática por essas mulheres, enfim. Então, eu gosto muito da escrita, acho que os diálogos, eles são muito bem aprofundados, o contexto que é trabalhado de uma
uma forma geral, é muito bem escrito, mas eu tenho algumas ressalvas com essa segunda temporada. Acho que seria difícil mesmo eles reproduzirem o que foi a primeira, ainda mais tendo um final tão redondinho, né? Mas ao mesmo tempo, eu sinto que ela não é uma temporada desnecessária, apesar de que algumas coisas dessas ressalvas acaba questionando algumas questões que já foram exploradas lá na primeira. De uma forma geral, eu acho que meu maior problema com a série é sobre o final. Não porque ele é um final que eu não esperava, ou porque ele é um final aberto que eu não entendi, não é sobre isso. Na real, é bem redondo tudo, acho que finaliza bem a série como um todo, mas tem algumas questões que agilizam ali no final, que numa série que explora muito bem todos os conceitos e todas as discussões, eu achei que ficou um pouquinho corrido. Essa segunda temporada tem 7 episódios e a primeira teve 8, então eu acho que talvez um 8º episódio funcionaria para explorar melhor todas essas questões, apesar de ficar bem explicado, tá? Só para deixar claro, não é um negócio que fica corrido de mal explicado, mas de que eu queria que fosse mais explorado. Pelo menos é a sensação que deixa da forma que foi feito aqui. Como eu disse no meu vídeo com spoilers, eu vou poder falar um pouquinho mais, um pouco mais abrangente sobre essas questões, mas ainda assim, para quem gostou muito da pegada da primeira temporada, ainda mais sendo uma série que ela é bem diferente, principalmente do que a gente tem visto hoje em dia, eu acho que vale super a pena ver essa segunda. Como eu falei no início, né, ela é complementar ao que a gente viu na primeira. Ela facilmente funcionaria sem a primeira, apesar de trabalhar com aspectos que são explorados desde a primeira e aspectos que retornam. E principalmente uma série que fala tão bem de versões, timeline, multiverso, quadridimensional, questões existencialistas, ela é a volta completa perfeita. Mas eu quero saber de vocês, vocês estão ansiosos para assistir a segunda temporada? E se também esse resumo ajudou, né, a lembrar pelo menos alguns aspectos que vão ser importantes para essa segunda. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!